Pai, nós oramos nessa manhã e nós oferecemos a nossa vida, Pai, como um sacrifício, como oferenda vespertina, Senhor. Pai, nós sabemos que te servir, Pai, é abrir mão de coisas lícitas para as nossas vidas. Mas, Pai, tudo que nós queremos nessa manhã é te dar o nosso louvor, a nossa adoração, te render graças, reconhecer a tua soberania, teu favor e a tua boa mão sobre nós. Pai, nós nos aquietamos por dentro e te pedimos, Pai, fala conosco e nós vamos te ouvir. Nos ensina, Pai, e nós vamos te obedecer. E nós vamos cuidar de te dar toda a honra e toda a glória. Não há ninguém como o Senhor, Pai. Não há ninguém como o Senhor. Amado Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio. Pai, obrigado pelos nossos irmãos que estão acompanhando agora mesmo em casa. Pai, que a tua unção, a tua graça, o teu favor alcance cada um deles agora, Pai. Tua palavra é viva e eficaz. Ela é espírito e vida. Ela vai alcançar, Pai, o objetivo que o Senhor tem no teu coração. Ela não vai voltar vazia, sem que antes ela cumpra, Pai, aquilo que ela foi designada para fazer. Eu declaro libertação, eu declaro salvação, eu declaro clareza, eu declaro rendição, prostração. Pai, muito obrigado, é o nosso prazer te servir, Senhor. Obrigado, Pai, pela igreja. Obrigado, Pai, por essa cidade. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Pai, obrigado por nossas igrejas que estão, Pai, ligadas, conectadas agora mesmo, Pai, por meio deste canal. Senhor, ninguém vai sair da mesma forma nesse culto. Oh, eu creio, Pai, na tua unção para pregar e ensinar. Eu creio na tua unção para ouvir e receber e acolher a tua palavra. Pai, muito obrigado. A chave virou, uma nova estação se estabeleceu. Uma estação frutífera, uma estação de maior graça, de maior favor, mas também a estação da rendição, da prostração, de ouvir a tua voz, de seguir os teus planos, de te servir, Pai, de uma forma muito melhor. Nós cremos, Pai, de todo o nosso coração, no auxílio e na ajuda do amado Espírito Santo. Quantos creem e concordam, diga amém. Aleluia. Antes de você se sentar, olha aí para o teu irmão e fale para ele, fique pronto. Amém, irmãos? Obrigado, irmãos. Fica comigo. Lembra? Aleluia. Quero dar as boas-vindas para você que está aqui pela manhã e para você que está em casa também nos acompanhando. Eu acredito que você vai ser tremendamente abençoado. Amém. Eu queria saber quem tem fome e sede da palavra. A Bíblia diz que aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. Amém, irmãos? Queria agradecer cada um dos nossos pastores, nossas lideranças que estão aqui. Aleluia. Deu uma turbinada aqui hoje. Ó, daqui água para o dia inteiro. Isso aqui é água com bardal dentro. Aleluia. Irmãos, se você perceber nos últimos cultos, eu tenho falado sobre a importância da igreja, a importância de se congregar, a importância do serviço. E eu queria conversar com você a respeito de servindo e seguindo o plano de Deus, não só para a minha vida, mas para a tua vida, para você que está em casa também. E nós precisamos entender, amado, que antes de qualquer coisa, seguir o plano de Deus está ligado diretamente a sacrifício. E eu gosto de olhar para a vida de Jesus. Eu não sei se vocês se lembram, mas
Jesus, ele fez uma oração no Getsêmani. Quantos lembram aquela oração? Se a gente fosse traduzir na nossa versão, Jesus, ele estaria dizendo assim: Senhor, na realidade eu não quero fazer o que você quer que eu faça. Eu não sei se você lembra o que ele disse, porque do que ele ia ficar privado? Da presença, né? E ele nunca tinha experimentado isso. Ele falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. E ele falou assim: mas tem uma coisa, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quantos estão de fato prontos para cumprir a vontade de Deus? Então, da mesma forma que Jesus cumprir a vontade de Deus, muitas vezes vai contrariar o que a gente pensa e o que a gente acha, ou o que a gente tem como proposta para a nossa vida. E eu digo inicialmente, mas de fato, quando a gente olha para as Escrituras, nós vamos perceber aquilo que o profeta Jeremias disse no capítulo 29, no verso 11. Ele disse: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Ele está dizendo: eu é que sei. Você pode dizer algo comigo? Fala assim: Deus é quem sabe. Sabe, amado, a gente tem essa ideia de que a gente sabe o que tem para fazer. Eu gosto de lembrar também de Abraão. Deus, quando falou com Abraão, fez uma aliança e deu promessas para Abraão. Deus pediu para ele algo, falou assim: olha, faz o seguinte, tu quer me seguir mesmo? Então larga tudo aí, larga a tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele não sabia para onde ele estava indo. Então, seguir a Deus, seguir o plano de Deus, não é seguir uma coisa quadradinha, toda articulada, toda planejada. Diga amém, por favor. Amém? Porque da mesma forma que Jesus, seguir a Deus, muitas vezes é fazer o que você não quer. Amém? Mas a proposta de Deus, como diz o profeta Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, ele diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. E o Senhor diz o quê? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Se você olhar para um outro texto também, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Quantos se lembra disso? Então nós vamos lembrar dessas verdades. E a Bíblia, ela nos traz muitas orientações a respeito de seguir a Deus, de servir a Deus. Amém? E uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo desses anos, pastoreando, é que quando você serve ao Senhor dentro daquilo que Ele tem para a sua vida, é que você está na rota do sucesso, na rota de provisão, na rota de graça, de favor, de bondade. Então, é essas coisas que têm de fato me abençoado. E quando, essa semana eu estava lendo 5 livros, né? Eu estava lendo sobre integridade, que é a garantia do sucesso. Eu estava lendo sobre qualificados. Eu estava lendo sobre Em Busca de Timóteo. Eu estava lendo a formação de um líder. E também eu estava lendo Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida. Eu tenho essa coisa, né? Eu consigo fazer uma mistura e depois a gente bate e aí sai alguma coisa, uma vitamina boa. Amém, irmãos? E quando eu penso sobre algum assunto, eu penso em alguns livros e aí vou rever os assuntos, os pontos, né? E aquilo que eu vou falar hoje é resultado disso, mas é resultado de pensamentos, é resultado de direções e orientações que Deus tem dado para a minha vida. Primeiramente para mim pessoal, depois como pai de família, depois como ministro do evangelho, né? Como pastor. E não digo como pastor, né? Mas como ministro de Deus. Amém, irmãos? Porque de pastor eu não tenho nada. Amém? Amém, irmãos? Diga amém, por favor. Você me ajuda quando você diz amém. Mas eu queria começar hoje falando com você. Lembra, nós vamos falar sobre servindo e seguindo o plano de Deus para a sua vida ou para a minha vida, ok? Então eu queria que você abrisse comigo a palavra lá em 2 Crônicas, capítulo 25. Eu quero te dar alguns exemplos na Velha Aliança, bem interessante, sobre o reinado de algumas pessoas. E eu quero mostrar aquilo que está escrito nas Escrituras. Já teve alguma coisa te incomodando? Pronto, resolvi. Aqui é 1 quilo de bife, mas não tem problema não.
2 Crônicas, capítulo 25, o verso 1 diz assim: era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Presta atenção agora no verso 2. Fez ele o que era reto perante quem? Perante o Senhor, porém, não porém, com inteireza de coração. Senhor, eu quero te agradecer, no nome de Jesus, pela inspiração, pela revelação, por graça, favor, para poder pregar e falar aquilo que está no teu coração. Quero ser um bom intérprete do Senhor nessa manhã. Pai, nós estamos dentro de uma proposta que o Senhor nos deu, que é o fortalecendo a visão, fortalecer verdades, fortalecer a tua vontade em nosso coração e para as nossas igrejas, que é o teu povo, não é a minha igreja, não é o meu povo, mas Pai, nós não queremos andar alheio à tua vontade. Então Pai, nós queremos ser orientado, ministrado e inspirado pelo teu Espírito, Pai, para fazer o que é certo, para fazer o que é reto. Não só fazer o que é reto, mas Pai, quando o Senhor vir olhar para o nosso coração, quando o Senhor fazer a leitura do nosso coração, o Senhor vê que não só fazemos o que é reto, mas fazemos o que é certo diante do Senhor. Por isso, Pai, eu te agradeço pelo Espírito Santo nos ensinando e nos guiando. Eu declaro o Espírito Santo tendo total liberdade e total controle dessa reunião. Eu declaro que todo pensamento será levado cativo à obediência de Cristo. Todo pensamento contrário sendo levado à obediência de Cristo. Eu declaro, Pai, a sua vontade estabelecida sobre nós como igreja e como indivíduos. No nome de Jesus. Amém e amém. Quando nós olhamos para esse texto, amado, eu acho interessante. A Bíblia diz que fez ele o que era reto perante o Senhor. E a Bíblia diz, não porém com inteireza de coração. Amém? E esse mesmo Amazias, que a Bíblia diz que ele fez o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração, você vai ver que a Bíblia deixa claro algumas coisas a respeito dele. No verso 27, já no final, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, depois que Amazias deixou de seguir ao Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Porém, enviaram após ele homens de Laquis e o mataram ali. Sabe, amado, quando nós olhamos para esses textos, são textos tão fortes e tão contundentes, porque a proposta do nosso culto é seguir a Deus, fazer a vontade de Deus, e não fazer a nossa própria vontade. Não basta fazer o que é certo, fazer o que é reto, mas é fazer de acordo com a vontade de Deus, porque fugir da vontade de Deus é caminhar para a morte. E esse Amazias aqui, ele acabou caindo nisso. E quando nós olhamos agora aqui para o capítulo 26, vai falar do reinado de Uzias também. E eu queria que você acompanhasse aí comigo, presta atenção, o verso 2, edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Presta atenção no 3, Uzias tinha 16 anos, quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. 4, ele fez o que era reto perante o Senhor, presta atenção, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Presta atenção no 5 agora. Propôs-se a fazer o quê? A buscar a Deus nos dias de quem? De Zacarias. E a Bíblia diz que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Fala assim, nos dias de Zacarias. Eu quero que você entenda isso, amado, que Deus sempre vai levantar alguém. Deus sempre vai deixar alguém para ser aquela pessoa que vai apontar o caminho, que vai dizer, olha, vai por aqui, faça isso.
né? Aí a Bíblia diz que ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo o que fizera Amazias seu pai, mas ele fez algo mais. Ele fez o quê? Ele propôs, aonde? No coração, buscar a quem? A Deus, para fazer o que era para ser feito. Seguir o plano de Deus, servir a Deus da forma correta. E a Bíblia diz que ele se propôs a buscar a Deus nos dias de quem? De Zacarias. Que era quem? Aquele que era sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou ao Senhor, fazendo o quê? Se orientando com Zacarias, a Bíblia diz que Deus o fez prosperar. Você está aqui comigo até aqui? Então, amado, você vai ver duas coisas interessantes, né? Um fazendo o que é reto perante o Senhor, mas não com interesse de coração, porque para fazer o que é reto é muito bom, mas precisa fazer o que é certo. E o certo, quem? Para a minha vida e para a sua vida, como diz o profeta Jeremias, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Então, para o que Deus tem para a minha vida, eu tenho que buscar a Deus. E nós sabemos que nos nossos dias, Deus vai levantar pessoas, homens e mulheres, como voz para a nossa vida. Amém? Para nos orientar. E não é nem porque ele sabe, porque a Bíblia diz que Zacarias era sábio nas visões de Deus, não era sábio nele. Diga amém, por favor. Amém? Isso é importante. É algo sobrenatural. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para os nossos dias, fica muito mais sério para mim e para você, porque senão nós somos levados e somos tendenciosos a, mesmo quando fazer o que é reto, querer fazer da nossa forma ou da nossa maneira. E, amado, isso não vai dar certo, porque Deus é quem sabe aquilo que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Aí a Bíblia diz que os pensamentos, você tem desejos maravilhosos para o teu coração em servir a Deus, mas a Bíblia diz que Deus é quem sabe como isso vai se processar. O processo não é você que estabelece, é Deus. E o processo não é o mesmo para todo mundo. Diga amém também. Amém, Deus é quem sabe. E os pensamentos de Deus para a minha vida e para a tua vida, a Bíblia diz, segundo o profeta aqui, são pensamentos de paz, pensamento de shalom, e não de mal, com a proposta de quê? De dar a mim e a você o fim que nós estamos desejando. O fim que nós estamos desejando, aquilo que nós nos vemos fazendo, Deus, Ele diz que Ele tem esse pensamento, mas o processo é Ele que estabelece. Amém, irmãos? Então, mas quando nós olhamos para o livro de Hebreus também, no capítulo 12, no verso 1, eu tenho muita coisa para conversar com você, e talvez eu seja um pouquinho rápido, mas eu vou te dar bastante texto, eu gosto disso, eu quero deixar você bem fundamentado nas Escrituras, para que você olhe o cuidado que nós devemos ter em servir e seguir o plano de Deus para a nossa vida. No livro de Hebreus, no capítulo 12, no verso 1, a Bíblia diz assim: portanto, também nós, como também era eles na velha aliança, também nós agora, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, a Bíblia diz, desembaraçando-nos, quem é que faz isso? Eu e você, de todo o peso e de pecado que tenazmente nos assedia. A Bíblia diz o que? Corramos. Diga assim comigo, corramos. E a Bíblia diz de que forma? Com perseverança, o que e para o que? A carreira que nos está proposta. Fala assim, carreira, e fala assim, e correria. Deus propôs algumas coisas aqui, que você corra a carreira que Ele propôs para você. Amém? Mas eu vou lembrar de Abraão, sai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Imagina você correndo sem destino, ou sem saber. É mais ou menos isso. Por isso que vai precisar de fé, porque tudo que Deus estabeleceu para a tua vida vai precisar de fé. Fé que o que você está fazendo de acordo com a vontade de Deus é a vontade de Deus, e que você está certo naquilo. Que Deus fala assim, vai para o Paquistão, e você sai correndo. Amém, irmãos? Porque nós temos da parte de Deus essa questão de articular as coisas, na verdade, planejar A, planejar B, C e tal, mas no final você vai ver que muitos planos estão no coração do homem, mas é o desígnio do Senhor que vai permanecer ou vai se estabelecer, não é propriamente o seu. Por isso que é melhor seguir o plano de Deus, porque o plano de Deus para a minha vida e para a tua vida já vem abençoado. Amém? Diga amém. Aleluia. Tem uma outra versão, a versão Bíblia Viva,
desse mesmo texto de Hebreus 12:1, diz assim: visto que temos uma multidão tão grande de homens de fé, observando-nos da tribuna principal, presta atenção nisso, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, e especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam, e corramos com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. O irmão Kenneth Hagin, no seu livro Seguindo o Plano de Deus, ele diz algo que eu acho maravilhoso. Foi algo que Deus disse para ele, que Jesus disse para ele numa visão. E ele disse o seguinte: Jesus dizendo para o irmão Hagin, prefiro que você seja lento demais do que apressado demais ao procurar a minha orientação. Quantos entenderam? Porque tem muita gente que é muito acelerado, mas a orientação de Jesus para o irmão Hagin falou assim: eu prefiro que você seja lento demais do que rápido demais em seguir as minhas orientações, porque talvez você possa tomar decisões erradas. Amém? Então, com isso, Deus tem uma carreira, Deus quer que a gente corra, mas antes de você correr a carreira, esteja certo de que você esteja fazendo a coisa certa, porque senão você vai estar correndo à toa, fazendo o que Deus não te chamou para fazer. Amém? Eu não sei contar você, mas eu acho isso muito sério. Ele diz ainda, o irmão Hagin, que na medida em que ele crescia no Senhor, ele aprendeu a não ultrapassá-lo, mas simplesmente deixar que ele cumprisse o propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele nunca quis, ultrapassar. Ele sempre quis saber que o Senhor estava na frente dele, porque o segredo é seguir o plano de Deus. É você saber que Deus está te orientando, não é você na frente e dizendo: Deus, está tudo certo ou não? Não, é Deus quem vai na frente. Amém? É Deus quem vai te orientar. Amém, irmãos? Então nós devemos ter esse cuidado de que enquanto você cresce, você tem o cuidado de que Deus está te orientando na frente. Lembra, ele diz que ele é o teu escudo. O escudo fica onde? Atrás ou na frente? Então, amém, irmãos? Então deixa ele além de ser teu escudo, te proteger, ele vai te orientar pelo caminho certo. Ele vai te tirar desse labirinto da vida, né? Que muitos de nós pensamos que sabemos o que estamos fazendo, ou que Deus nos chamou para fazer. Amém? Quando nós lemos as Escrituras em Êxodo capítulo 18, verso 21, tem um texto que eu acho maravilhoso. Eu queria que você abrisse, porque você vai ver que é uma orientação que o sogro de Moisés dá para ele, a respeito de algumas coisas. E a orientação é procura, é o que segue, né? O sogro de Moisés, em Êxodo 18, 21, diz assim: olha a orientação que Deus dá para Moisés por meio do seu sogro. Procura, Moisés, dentre o povo, o que? Homens capazes. E depois, temente a Deus. Depois, homens de verdade. E depois, que aborreça a avareza. Eu amei esse texto. Porque só esse texto aqui a gente poderia ficar só nesse texto hoje, que é a orientação que Deus dá para Moisés por meio do seu sogro. Ele falou assim: olha, procura. Moisés estava com um problema sério, eu não tenho tempo para falar aqui. E que problema era ele? Era muita gente para se aconselhar com ele. E o sogro falou assim: rapaz, vai morrer você e vai morrer o povo. O que Deus estava dizendo? Você não foi chamado para fazer tudo sozinho. Diga amém. Ele falou assim: mas procura aí qualquer pessoa? Não. Homens capazes. E se eu ligar esse texto à nova aliança, a Timóteo capítulo 3, aí você vai entender o que é capaz. Amém? Ele diz assim: procura dentre o povo homens. É para mim procurar onde? Primeira coisa que é importante: dentre o povo que Deus te deu. Não procura fora não. Alô? Não procura um profissional não, de fora para trazer. Deus, o que Ele te chamou para fazer, Ele colocou dentro. Pega isso. Procura dentre o povo homens capazes. Depois, temente a Deus. Não adianta ser bom se não é temente a Deus. E depois, homens de verdade. O que é isso? Caráter. Amém? E depois, que aborreça
a avareza. Não coloca ninguém do seu lado que tem problema com dinheiro. Alô? Não coloca ninguém na tua equipe que tem problema com dízimo, com oferta. Se ele tem problema com dízimo, ele é um avarento. E se você colocar ele na frente do povo, o que está sobre ele vai vir sobre o povo que você vai colocar. Então quem não dizima e não oferta não pode fazer parte da sua equipe. Quem pode fazer parte da sua equipe? A Bíblia está dizendo, homens capazes, que está no meio do povo, temente a Deus, homens de palavra, de caráter, e que aborreçam a avareza. Amém? Agora, para isso, nós vamos entender que a preparação faz parte desse processo. E o que eu acho mais poderoso é que tem poder envolvido, porque você não nasce pronto, mesmo nascendo com um chamado para a sua vida. Mesmo que você nasça com um chamado antes do ventre, e consagrado na hora que sai, bem definido para o que Deus tem para a tua vida, não quer dizer que você está pronto. Você vai precisar passar por um processo, e Deus vai levantar pessoas sobre a sua vida, porque Deus não vai descer aqui. Amém? Então vale a pena ser fiel durante o período do quê? De preparação, mesmo que isso envolva sacrifício. Amém? E eu sei, amado, que às vezes Deus vai levantar pessoas sobre as nossas vidas que nós não queremos, porque o que nós queremos é pessoas que concordem com a gente, pessoas que afaguem a nossa alma, que dê um carimbo de um selo de confirmado do nosso projeto pessoal. Não é verdade? Geralmente a gente tem muita ideia, e não tem nada errado ter ideia. Muitos são os planos ou os propósitos que o homem tem, mas no final o selo de confirmado vem de Deus. Não é nem seu e nem do seu pastor ou do homem que Deus levanta sobre a tua vida, vem de Deus. E eu acho interessante que vai envolver sacrifício. Eu estava me lembrando essa semana da minha vinda para cá. A minha proposta para a minha família era outra coisa. Envolver para cá, envolver o sacrifício, abrir mão de tudo, deixar a nossa família, deixar tudo. E vim para um lugar rodando 180 quilômetros para ir, 180 para voltar, durante muito tempo. E eu faço ainda até hoje isso. Amém? Envolve sacrifício? Envolve. Pastor, valeu a pena? Muito. E no início foi gostoso? Não, nem um pouco. Porque tudo que eu queria é que o pastor Eliezer mandasse alguém para cá no meu lugar. Mas eu vim para obedecê-lo, para favorecê-lo, porque era o plano de Deus para a vida dele, e eu fui levantado para ajudar ele a cumprir o plano de Deus que Deus tinha colocado no coração dele. Não era eu que era o líder da obra, e eu estava lá para ajudar ele. Então, eu vou precisar do quê? Consagrar o quê? A minha vida ao plano de Deus, não consagrar a minha vida ao que eu quero fazer. Porque uma das formas de você cumprir o plano de Deus para a sua vida é você cumprir o plano de Deus na vida de outra pessoa. Você pode estudar isso, amém? E eu quero ler para você Mateus 26, o verso 38, bem rapidinho, que é o que nós falamos sobre Jesus. Amém? Eu acho interessante esse texto. Jesus, ele se reúne com os discípulos, agora ele está profundamente triste, né? E sua alma também profundamente triste até a morte. E no verso 38 a Bíblia diz, então lhe disse Jesus falando, a minha alma está profundamente triste até a morte. Já viu alguém que vai fazer algo para Deus com a alma profundamente triste até a morte? Se você não viu, Jesus. Eu não quero fazer isso. Já viu? Eu não quero. Eu lembro dos meus filhos. Eu não quero ir para Guará. Os meus amigos estão tudo em São Paulo. Por que a gente tem que ir? Eu falei, por que tem que ir? Vocês não têm, na época deles não tinha escolha. E eles ficavam aqui o dia inteiro fazendo o quê? Não fazendo nada. Pai, eu não. Quando era a hora de vir, era um absurdo para eles. Agora pergunta se eles querem voltar. No final, lembra de Jeremias 29:11? Eu é que sei. Pergunta se Deus não sabia para a Vitória. Não é verdade? Mas no início ela não sabia, ela achava que sabia. Mas pergunta agora. Não, Deus é quem sabe, pai. Aleluia. Né? Mas no início ela achava que sabia. Então tem muita criança dentro da igreja pensando que sabe.
Tem muita criancinha ainda no berçário da igreja. Eu não quero. Vai, Deus, menino. Você não sabe nem o que eu tenho para você no final. É um alemão. Não é interessante? No caso da Vitória, né? E nem eu mesmo sabia. Olha o que Deus tinha no processo da minha vida de crescimento cristão. Você. Eu não sei se você sabe, mas nós somos uma bênção. A gente se afia. Não é verdade? Você que está em casa também. Aleluia. Amém, irmãos? Então, você não cumpre o plano de Deus com mentalidade, com projetos. Ainda que eles são importantes. Eu tenho entendido isso depois de 10 anos, 11 anos. Que é melhor seguir Deus. Se quem está perto de mim, você vai ver, eu não tenho muito projeto não. Não tenho nem escala para pregar. Vai fazer 11 anos, nem escala para pregar eu tenho. O Júlio ficou sabendo agora aqui. Falei, Júlio, rapaz, sobe lá, tira o dízimo. Falei, você. Vá logo e não me passa vergonha lá em cima não. Mas foi bem demais. Então a minha alma estava profundamente triste até a morte. E aí Jesus fala com os discípulos, ficai aqui e vigiai comigo. Foi o que eu falei com os meus filhos, gente, eu estou triste também, mas vão comigo. Os meninos, não quero, né? E aí a Bíblia diz, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, e orando, dizendo, é o que vai precisar para cumprir a vontade de Deus, se prostrar, para o chamado, para as direções que Ele tem. E adiantando-se um pouco, prostrou sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E aí Jesus volta para os discípulos, né? Achou eles fazendo o quê? O que, irmãos? Na hora mais difícil de Jesus, e eu vou dizer, na hora mais difícil de homens de Deus, ele vai se encontrar sozinho. Porque o que Deus tem para você, não é para os outros. É uma decisão que você tem que tomar. Jesus agora encontra com eles o que? Dormindo. E aí a Bíblia diz... Achou eles dormindo e disse quem? A Pedro. Então, rapaz, eu estou precisando tanto de você, Pedro. Você não sabe o que eu estou passando, olha para a minha condição. Rapaz, eu estou diante da maior decisão da minha vida. Eu peço para vocês ficarem aqui comigo, para vocês orar junto comigo, concordar comigo. Quando eu volto, vocês estão dormindo. Nem uma hora você pode vigiar comigo, pelo menos fica comigo uma hora acordado. Você já viu quando você está debaixo de pressão e você quer ajuda de pessoas? E só você e Deus sabem o que você está passando. E você queria tanto que as pessoas ficassem com você, não dorme não. Eu já fiz isso com a sua esposa. Eu já tive, Sandra, não dorme não, fica aqui comigo, vamos orar. Ela, Zé, mas eu estou com muito, Sandra, pelo amor de Deus, não dorme não. Eu já passei por isso algumas vezes. E no final é com você que Deus vai tratar. Por mais que a pessoa concorde ou faça alguma coisa, é com você que Deus vai tratar. Amém? E então nenhuma hora pudesse vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O que Jesus está dizendo? Se você não orar e não vigiar, você pode não cumprir o chamado de Deus, porque você vai querer fazer o que você quer, porque Jesus não queria fazer o que Ele queria. Eu falei assim, olha, vigiar e orar, porque vai chegar o seu tempo também, viu, Pedro? E se você não vigiar e orar, você vai cair em tentação. Tentação do quê? De não se prostrar diante do plano de Deus. Tá tudo bem, né, gente? Vocês estão meio assim, ó. Eu acho que é por causa da máscara, né? Então, ele diz, o espírito, na verdade, está pronto. Mas a carne, ela ainda tem uma voz aí dizendo, rapaz, não faz isso não. Está tão confortável aqui em São Paulo. Teus meninos, você vai botar os teus meninos num negócio desse. Tua vida, não é? A carne é fraca. E a Bíblia diz, tornando a retirar-se, orou de novo dizendo, assim, Senhor, eu esperei que Pedro me ajudasse, mas não tem jeito não, é comigo e com você mesmo. Vamos resolver aqui nossa parada. E ele diz assim, meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se na minha vida
a tua vontade. Então Deus está à procura de homens e mulheres que se consagram totalmente ao plano dele, ao plano de Deus. Amém? Quando nós olhamos para 2 Crônicas, capítulo 16 e o verso 9, a Bíblia diz assim, olha, presta atenção. Porque quanto ao Senhor, seus olhos estão passando agora mesmo, nesse culto, aí na casa, ou de quem está nos ouvindo, passando por toda a terra, com o propósito de quê? Para mostrar-se forte para todo mundo? Não. Para com aqueles cujo coração é rendido ou é totalmente dele. Você pode repetir algo comigo e falar assim, é Deus quem nos chama. Eu posso te provar isso, não precisa abrir no Evangelho de João, capítulo 15, no verso 16, a Bíblia diz, Jesus falando, não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então, amado, a gente tem a ideia de que a gente sabe, mas foi Ele quem nos chamou primeiro, foi Ele quem nos designou, para fazer o quê? O que Ele quer, e é Ele quem nos envia, com o propósito de quê? Que a gente dê fruto, e que esse fruto permaneça. Então Deus, eu gosto disso, Deus nos chama baseado em seu plano e seu propósito, não baseado em nossa perfeição ou na falta dela. Diga amém, por favor. Porque senão algumas pessoas vão dizer, rapaz, eu sou tão mal que eu não sirvo para nada. Eu sou tão ruim que eu não sirvo para nada. Deus não chama alguém baseado na perfeição ou na falta dela. Porque como eu estou dizendo, é você servindo a Deus, você vai entender que tem poder envolvido para o teu crescimento, para aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas Deus, Ele coloca você num processo, em um processo de mortificação. Deus vai colocar pessoas na sua vida, que às vezes você fala, rapaz, eu não concordo com essas coisas que Ele diz e que Ele faz. Então Deus é bom nisso. E quando você não concorda com aquele líder, você não está concordando com Deus. Diga amém, por favor. Porque um dia você vai estar diante de um povo que vai ter pessoas também que vai pensar a mesma coisa que você pensa. Porque certamente o que o homem semear, isso ele colherá. Eu não penso dessa forma, eu faço dessa forma, eu entendo isso perfeitamente. E nenhum problema com isso, porque ninguém foi chamado para ser robô. Não é verdade? Mas você foi chamado para pensar de acordo com a vontade de Deus. Não de acordo com o que você acha e pensa. Nem eu também. Eu não fui chamado para cumprir a minha visão. Nós temos uma visão. Eu não fui chamado para cumprir o meu chamado. É o chamado de Deus. Amém? E vai ficar claro isso. Então Deus, Ele nos chama baseado em seu plano e seu propósito, que eu e você, de primeira instância, não sabemos. Como eu disse no início, me falaram que eu era evangelista. E eu tentei ser um evangelista durante alguns anos da minha vida. E vivi frustrado. Mas quando a Bíblia diz, procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Olha aí para o teu irmão e fala assim, rapaz, procure compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Então, amado, Deus não nos chama baseado na nossa perfeição ou na falta dela. E eu gosto da frase de Tony Cook no livro Qualificados. Ele diz assim, Deus não chama os qualificados. Você pode repetir comigo? Fala assim, Deus não chama os qualificados. Agora o que Deus faz? Ele qualifica os chamados. Diga amém, por favor. Amém? Então, nos tornamos qualificados à medida que somos fiéis e diligentes em seguir Deus e os seus planos para a nossa vida. É esse o processo que nós nos qualificamos. E que Deus, Ele possa confiar coisas a nós. Então fica claro que tem poder envolvido enquanto estamos servindo a Deus. Por quê? Você vai ver que vai haver qualificação.
Na medida que nós servimos, na medida que nós nos submetemos às direções que Deus dá, e na medida que nós envolvemos sacrifício, aonde há sacrifício, há fogo, e aonde há fogo, há glória. E eu sei que é essa a estação que nós estamos vivendo para muita gente aqui, amém? Então no Velho Testamento nós vemos o processo de Deus no chamado de Davi, e eu acho interessante isso. Quero que você abra lá comigo, por favor, Salmos capítulo 78. Salmo 78, verso 70, presta atenção. Também escolheu a Davi, presta atenção, seu servo. Não, você tem que pegar isso aqui. Seu servo, não é seu qualificado, né? Seu servo. E o tomou dos redis das ovelhas. Presta atenção nisso. Tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, com o propósito de quê? Para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Presta atenção agora, 72. E ele os apacentou, presta atenção, consoante o quê? A integridade do seu coração. E os dirigiu com mãos precávidas. Então nós nos tornamos hábeis no processo do servir. A Bíblia diz, também escolheu a Davi. Fala assim, também. Porque senão a gente vai achar que é só nós que Deus escolheu, né? Também escolheu a Davi. Mas Deus tinha escolhido antes de Davi quem? Fala assim comigo, Saul. Amém? Saul começou certo. Mas no processo, no meio, errou. E Deus escolheu a Davi. Escolheu um homem perfeito? Não. E se você olhar para as escrituras e você estudar a vida de Saul e a vida de Davi, você vai ver que Davi errou muito mais. Agora, qual é a questão? É que o coração de Davi, um coração segundo Deus. Lembra, eu li para você, Deus qualifica os chamados. No processo, o poder está envolvido para você acertar. Deus não chama ninguém perfeito. E eu sou um desses aqui, que se só Deus poderia ter me enviado para cá, e o pastor Eliezer na minha cabeça louco, porque eu me sentia a pessoa mais desqualificada para estar aqui em Guará. Mas a Bíblia diz que escolheu Deus a Davi, seu servo, e o tomou, tirou ele da onde? Do serviço, servindo, né? O tomou do redis das ovelhas e tirou do quê? Do cuidado, do zelo. Davi, ele não só tinha uma responsabilidade, mas ele fazia aquilo com cuidado, com zelo, né? E por causa disso a Bíblia diz que Deus tirou ele do cuidado das suas ovelhas e suas crias, não só as ovelhas, mas os filhos delas. A Bíblia diz para ser o quê? O pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E a Bíblia diz que ele fez como Davi. Ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mão precávida. Precávida está certo? Ou é precavida? Não é precavida, né, gente? Então vocês escolhem qual vocês querem. Tá bom? Então nós nos tornamos hábeis no processo de servir. Tony Cook também fala em seu livro qualificado sobre esse texto. Ele diz o que? Que Deus escolheu Davi. Então, quando Deus fala que Deus escolheu Davi, está falando da soberania de Deus. Deus é quem te escolhe, Deus é quem te chama. Então não tem nada a ver comigo e com você. Está ligado à soberania de Deus a respeito do chamado na sua vida. E se você quer ser feliz e ser pleno, se submeta. Agora você não é obrigado. Amém? Então fala da soberania de Deus quando Deus escolheu a Davi. Quando a Bíblia diz que Davi, ele ia fazer consoante a integridade do seu coração, isso fala do caráter sendo desenvolvido. Está falando do caráter dele. E a Bíblia diz de mão precávida, está falando de aptidão de mãos. Isso fala do trabalho feito com competência. Agora, como é que é tudo isso? No processo. Porque senão nós vamos querer fazer da nossa forma. E a Bíblia deixa claro isso. Por isso é importante servir e seguir o plano de Deus para a nossa vida.
Então, o serviço na igreja nos coloca na rota de entender que o chamado de Deus é soberano. E se eu e você queremos ser felizes, plenos, nós precisamos entender isso. Amém? A respeito da soberania de Deus, que nós não fazemos de qualquer forma. Vai precisar de integridade, vai precisar se qualificar para o que Deus te chamou. Amém, irmãos? Então, por isso que quando nós olhamos para o livro de Jeremias, no capítulo 1 e no verso 5, a Bíblia diz, falando sobre essa questão de soberania: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta. O que é isso? A soberania de Deus a respeito do chamado de uma pessoa. Amém? Quantos têm um chamado de Deus aqui? Pode ter certeza que você tem. E o primeiro deles, quantos lembra? Da reconciliação. Você nunca pode dizer: Deus não me chamou para nada. Bata na boca para falar isso. Você tem um chamado de Deus sobre a tua vida. Amém? Agora, vamos olhar isso na vida de Paulo, essa questão da soberania e de como Paulo entendeu isso. Em Gálatas, o capítulo 1 e o verso 15, presta atenção se não está ligado a tudo isso que eu te falei, a respeito de Davi, da soberania de Deus escolhendo Davi. Depois você vai ver a respeito também de Jeremias. E agora na vida de Paulo, olha o que ele diz: quando porém, Gálatas 1,15, quando porém, ao que me separou antes de eu nascer. E a Bíblia diz: e me chamou pela sua graça, não pela minha capacidade. Me chamou pela sua graça. Amém? Aprouve fazer o quê? E é o que tem que acontecer comigo e com você: revelar o seu Filho em mim, porque é por meio de Jesus que nós cumprimos a vida e o chamado de Deus. Amém? Aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. E depois ele diz: não consultei carne e sangue. O que é isso? Sabedoria humana, projetos naturais. Ele não consultou o pedigree dele naquele tempo. Ele consultou o quê? Deus, o Espírito, nos seus períodos de oração. Da mesma forma que ele recebeu a ceia por revelação, ele diz: na noite que o Senhor foi traído, Paulo recebeu revelação de que ele foi chamado antes do ventre, que ele foi chamado para os gentios. Diga amém. Você vai ver Deus revelando o seu plano. Quando? Servindo. Porque você vai ver que Paulo se submeteu aos apóstolos na igreja de Antioquia. Diga amém. Ele foi servir lá. E enquanto ele servia lá, Deus pôde, no processo dele servir, dele se preparar, dele se qualificar, disse o Espírito: separai-me, Paulo e quem? E Barnabé, não é isso? Para a obra que os tenho chamado. Paulo também fala sobre isso com o seu filho na fé, Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1 e o verso 9, a respeito da mesma coisa. Ele diz: Timóteo, falando com Timóteo, que nos salvou e nos chamou, presta atenção, com santa vocação, não segundo as nossas obras, segundo as nossas capacidades, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Quando isso? Quando você nasceu de novo, antes dos tempos eternos. Amém? Então Deus escolhe homens e mulheres comuns, os quais, através da união, a Bíblia diz, comunhão com Ele, e no serviço de uns aos outros, somos transformados, somos qualificados para transformar o mundo. Amém? Esse processo começa primeiro em nós. Amém, irmãos? E quando nós olhamos, e esse é um texto que a Sandra falou comigo, a gente tomando um café, e ficou mais claro ainda para mim. Abra comigo Marcos capítulo 3 e o verso 13. Quantos estão sendo abençoados? Quantos estão entendendo que é servindo, é submetendo, mas é com o coração certo, porque Deus vai avaliar o coração. Ah, eu quero isso porque eu estou pensando nisso, eu estou pensando naquilo. Esses planos aí pode jogar tudo fora, porque não vai dar certo. Que é santa vocação e segundo os desígnios que Ele tem, e que a gente nem sabe, a gente entra sem sabendo, por isso que vai precisar de fé. Amém, irmãos?
Então olha só, a respeito da escolha dos 12, e isso eu acho importante. A Bíblia diz, Jesus falando, depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Quantos sabem que era uma multidão que seguia Jesus? Quantos se lembra que Jesus tinha muitos discípulos? Fala assim comigo, muitos discípulos. Era uma multidão que seguia ele. Mas agora ele vai separar quem? Os apóstolos. Diga amém, por favor. Então a Bíblia diz, depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. E vieram para onde? Para junto dele. Fala assim, para perto. Quer entrar no teu chamado? Fica perto da liderança. E quando Jesus fala de ir para o monte, era o lugar de oração. Amém? E a Bíblia diz, e vieram para junto dele. 14. Então, aí sim, né? Então, designou 12, da multidão designou 12, para estarem com ele. Não era para pregar. Fala assim, processo. Fala assim comigo, 3 anos. 3 anos. 3 aninhos. Só ouvindo o Senhor. Se você tem dificuldade de ouvir o seu líder, você não está pronto para ser levantado. Se você tem dificuldade de estar perto dele, você não pode estar com ele. Jesus não chamou eles, naquele tempo, para dentro do processo para pregar. Até porque, nesse processo, você vai ver que os discípulos não estavam nem prontos. Porque Jesus sobe numa certa vez para orar, deixa 9 embaixo, e eles tentam fazer uma coisa lá e... porque não havia poder envolvido, nem liberação do céu, imposição de mãos, vamos dizer assim, né? Para a obra que os tenho chamado. Porque ainda não estava pronto, era um processo. Então, se você ficar sem pregar na sua igreja 3 anos, mesmo tendo um chamado poderoso, fica tranquilo. Aconteceu isso com os apóstolos. Diga amém, por favor. Amém, irmãos. Em primeiro lugar, você foi chamado para estar com ele. Para servir ele. Para servir as mesas. Fala assim, serviço. Amém? Então designou os 12 para estarem com ele. E aí sim a Bíblia diz, e para os enviar a pregar. Mas primeiro, as 2 coisas primeiro, estar com ele, ficar com ele. E depois, você sabe, né? Enviar a pregar. E depois, exercer a autoridade para expelir demônio. Deixa eu te dizer uma coisa que eu acho poderosa, que eu peguei nesse texto para mim. Você não recebe autoridade para ser servido. Segundo o texto, você recebe autoridade para fazer o quê? Para servir. Para trabalhar. Para expulsar demônio. Não é para você sentar na cadeira, na tribuna e me sirvam, por favor, aleluia. Não. Não foi o que Jesus fez, nem o que ele falou. Amém? Então nós não recebemos autoridade para ser servidos. Recebemos autoridade para servir. Tony Cook, em seu livro Qualificados, você deveria ler esse livro de novo. Ele diz algo que eu achei muito interessante, eu escrevi aqui para ler para você. Ele diz assim, as pessoas simplesmente não entram aleatoriamente ou arbitrariamente em grande maturidade espiritual ou em altos ofícios ministeriais. Elas não são automaticamente frutíferas e eficazes, só porque Deus as chamou. Diga amém, por favor. Não adianta você ter um chamado. O fato de você ter um chamado não quer dizer que você é produtivo, não quer dizer que você é espiritual, amém? Então, elas não são automaticamente frutíferas e eficazes, só porque Deus as chamou. Depois ele diz assim, obediência e fidelidade são necessárias para aqueles que são chamados, de modo que eles tenham uma ótima vida espiritual e um ministério produtivo.
Temos muitos exemplos de pessoas no ministério que receberam um chamado, como Saul, Judas, Demas, não é verdade? Mas que terminaram naufragados espiritualmente, não porque havia algo de errado com o seu chamado, mas porque eles não responderam apropriadamente a Deus naquele chamado. Quantos entenderam isso? Amém, irmãos? E eu queria chamar o pessoal do louvor para cá. Olha que interessante, né? Tanta informação e tão rápido, né? Pode vir para cá. 1 Pedro capítulo 4, o verso 10. Queria ler esse texto com você. E é a orientação para mim e para você. A Bíblia diz, 1 Pedro capítulo 4 e o verso 10, qual é a orientação? Servir uns aos outros. Eu chamo isso de processo, para seguir o plano de Deus para a sua vida. É na igreja que você vai entender isso. É lidando com as dificuldades das pessoas, é lidando com as falhas de caráter das pessoas, é lidando com oposição. Na sua cabeça muitas vezes você vai pensar o quê? Meu Deus, as pessoas não me entendem, eu sou mal aproveitado. Esse pensamento é de Lúcifer. Porque quem se qualifica para o chamado que você tem da parte de Deus é você quando se rende. E o mais importante, para não fazer o que você quer, mas o que Deus quer. E às vezes no processo o que Deus vai te chamar para fazer, não é o que você quer. Foi o caso de Jesus. E talvez na sua equipe ministerial você vai ter Pedros, você vai ter Judas. Jesus teve, não é verdade? E são essas pessoas que te fazem crescer. Essas pessoas não estão lá para te destruir, para te fortalecer. Porque em todas essas coisas você é mais que vencedor. Se você estiver seguindo o plano de Deus. Porque o plano de Deus já vem abençoado. O problema é quando você pensa que o que Deus tem para a sua vida, você é que vai lidar com isso. E todas as vezes que eu tentei fazer da minha forma, deu errado. Agora quando você decide seguir o plano de Deus e não ter pressa, você vai ver que Deus ele faz as coisas acontecer de uma forma maravilhosa. E não é peso servir o Senhor. Não é peso pastorear. Aliás, se você foi chamado para isso, você não vai conseguir viver pleno. Mas para isso, você vai ter que se render. Você vai envolver sacrifício. Amém, irmãos? E a Bíblia diz, servir uns aos outros. 1 Pedro 4,10. Agora presta atenção. Cada um conforme o dom que recebeu. Para o que Deus te chamou para fazer, Deus já te deu o que é para você fazer. Não tenta fazer o que Deus não te chamou para fazer. Se você não tem a ferramenta, dia menos dia você vai entender. Rapaz, não está dando certo. E não é porque você não tem um chamado de Deus, porque você tem um chamado. Talvez você está querendo usar a ferramenta errada. Amém, irmãos? E quem é que dá as ferramentas? Deus. Quem deu o chamado? Deus. E quando Deus te levanta para algo, Deus ele não só vai te dar ferramentas, mas ele vai te cercar de pessoas. Escuta o que eu vou falar agora. Que vai fazer melhor do que você. Porque quando Deus levantou Saul, ele era o melhor. Ele se destacava de todos. Quanto você lembra disso? Mas a Bíblia diz o quê? Que encheu o seu coração. Foi fazer o que não foi chamado para fazer, porque era o sacerdote que era para fazer, o profeta que era para fazer. E geralmente pessoas erram na porta de entrada do que Deus tem para elas. E aí quando ele erra, o profeta chega e fala assim, hoje Deus confirmaria o teu chamado. Porque mesmo tendo um chamado, não é para fazer o que quer. E aí o que acontece? A autoridade chega,
Falou assim: hoje Deus confirmaria o teu chamado. Procedeste loucamente. Fique sabendo, Deus já se proveu de outro rei melhor do que você. A gente tem que viver com esse tipo de pensamento. Então o que cabe para mim e para você como reflexão? Me perdoa, Senhor. Eu me rendo, eu me prostro. Amém? Eu tenho descoberto isso, que é tão simples servir a Deus. Eu tenho cada dia mais tirando as coisas que eu acho, o que eu penso, e ficado com o que a Bíblia diz, sendo orientado pelo Espírito Santo. Amém? Nada é difícil quando você cumpre a vontade de Deus, porque tem graça, tem favor. Amém? Não é porque você tem uma mensagem que você tem que falar, e a mensagem de Deus ela precisa ser dita no tempo certo, da maneira certa, servida certa, porque senão é um problema. Eu estava ouvindo uma live esses dias, maravilhosa, muito boa, mas ácida também, bem ácida, para algumas pessoas, não para mim, porque eu tomo limão de manhã, né? Então não tem problema, o limão espiritual. Concordo com tudo que foi dito, mas, e alguém dizia assim: eu como profeta, eu fui levantado para denunciar. Concordo, mas não só para denunciar, e não na hora que você quer, é da maneira certa. E alguns falando contra o sistema, falando contra isso, falando contra aquilo. Concordo também, concordo, mas não é assim. Você está inserido em um mundo, num contexto que tem um sistema que não pode reger a nossa vida. Eu concordo. E são duas lideranças que eu amo e respeito demais, mas o meu problema não é com essa liderança, porque eu concordo com tudo que eles falaram. O meu problema é com quem estava ouvindo, sem maturidade. Amém? Não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, não é no nosso tempo. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que desejais. E aí o texto diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Agora de que forma? Como bons dispenseiros do quê? Da multiforme graça de Deus. E ele diz: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, por meio do amor. Amém? A Bíblia diz: se alguém serve, presta atenção, no serviço na igreja, no serviço no corpo de Cristo, no serviço para uma liderança, a Bíblia diz: faça-o na força que Deus supre. Ele está dizendo, nem vai além. Amém? Não é para você fazer um monte de coisa para ser encontrado fiel, é para fazer na força que Deus supre. E depois ele diz: para que em todas as coisas, porque se você for além ou fizer menos, Deus não é glorificado, mas na força que Deus supre, Deus é glorificado. Amém? Por meio de quem? De Jesus Cristo, a quem pertence o quê? A glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Você pode ficar em pé?